Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Sandra Pereira do canal Aprender Transforma. Nós vamos conversar hoje sobre as consequências da ansiedade para a vida das pessoas, falando nos aspectos mais gerais do dia a dia. Então, falando sobre as consequências, quais são as consequências da ansiedade ou do transtorno de ansiedade na vida das pessoas? Quais as consequências que podem acontecer e ocorrer na sua vida se você chegar a desenvolver um transtorno de ansiedade? E muitas vezes, mesmo que não se tenha ainda o transtorno desenvolvido, o excesso de ansiedade, e talvez você possa se reconhecer, ou quem sabe você possa estar reconhecendo uma outra pessoa nesse processo. Porque existem consequências, e essas consequências, elas são consequências desastrosas. São consequências que não fazem bem. Porque a ansiedade, ela provoca justamente esses desajustes. Justamente esses desajustes, ficou bom, né? O transtorno de ansiedade, ele traz consequências nos aspectos familiares. Nós consideramos aqui a convivência entre pais e filhos, irmãos, né? A nossa família próxima, consanguínea ou nossa família, aqueles que convivem conosco. E também existe o aspecto específico conjugal, o relacionamento com o teu companheiro, com a tua companheira. O fato da pessoa ansiosa estar sempre naquele processo de medo, de insegurança, de extremo nervosismo, de preocupações, de interpretações um pouco diferenciadas, aquele medo da convivência, faz com que os familiares podem estar chegando ou cheguem a níveis de estresse, muitas vezes, de falta de paciência, muitas vezes acabam se afastando. Até na pesquisa que eu li também, fala uma mãe falando que ela até acha que os filhos, eles não vêm mais ver ela porque ela é muito ansiosa, porque ela tem esse problema e ela tem a dificuldade de autocontrole, então é muito mais fácil para eles ficarem longe. Se você convive com alguém que tenha um transtorno de ansiedade, ou se você conhece alguém, ou se mesmo você vivencia isso, tente observar. As pessoas que têm esse extremo de ansiedade, elas estão irritadas, se irritam, são extremamente negativas. Isso faz com que os familiares se afastem, com que os familiares se estressem, com que os familiares evitem a convivência. Provoca muitas vezes desentendimentos, porque a forma de interpretar naquele nível de ansiedade, naquele nível emocional e mental que a pessoa ansiosa está, acabam fazendo com que os conflitos aconteçam. Sejam a falta de compreensão e de entendimento com o cônjuge, seja com os filhos, sejam com os pais, com os familiares como um todo. Quando as pessoas deixam de conviver, muitas vezes, por exemplo, ela tem a fobia social, né? Ela não consegue participar de uma festa, ela evita sair de qualquer forma. Se ela tiver que ir para um local com muitas pessoas, ela não quer, ela vai evitar. Então, muitas vezes o cônjuge quer que ela conviva, os filhos querem que ela participe de uma festa de aniversário e essa pessoa não tem essa disponibilidade, ou muitas vezes ela não consegue. Então, por isso que provocam esses transtornos e essas dificuldades de convivência. Na convivência social, os grupos sociais também da mesma forma. Nesses grupos sociais, dos quais uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade convive, no trabalho dela, por exemplo, o que vai trazer de consequência esse transtorno de ansiedade para ela? A falta de foco, a dificuldade que se tem de concluir os projetos ou o trabalho que a pessoa começa. Então existe essa dificuldade de atenção, de concentração. A pessoa também, ela vai evitar a convivência, porque se ela tem um pouco de consciência, muitas vezes ela acaba não convivendo, porque algumas que já se conhecem, para evitar conflitos. Por quê? Porque ela tem essa inteligência emocional, essa capacidade de autocontrole reduzida.
E se ela tem reduzida, e quando ela vai para o espaço social, e quando ela participa de uma reunião, quando ela participa de uma apresentação, muitas vezes dentro dos ambientes de trabalho, vai provocar conflitos, ela vai gerar conflitos, e isso vai reforçando aquilo que ela já sente. Porque ela acha que ela vai passar vergonha, ou ela vai fazer as pessoas passarem vergonha, né? Ela não quer conviver porque de repente alguém pode brigar com ela, ou achar que ela não tem a capacidade de ajudar naquele momento. Então vai estar sempre fazendo aquele efeito de reforço. Ela já teve essas vivências negativas, ela quer evitar essas vivências negativas. Então isso vai provocando o isolamento social da pessoa. No trabalho, então entra nas questões de relacionamento e entram também nas questões especificamente da conclusão daquilo que ela começa, dos projetos, dos trabalhos, daquilo que precisa ser feito. Existe também a questão acadêmica, né? Então as pessoas que estudam, que têm um processo, seja fazendo uma faculdade ou ensino médio, nós temos hoje crianças e jovens com adolescentes, infelizmente nós estamos nessa situação, né? O que acontece? Pelo excesso de ansiedade, quando uma pessoa está ansiosa, toda a respiração dela modifica, ela perde o foco, como também acontece no trabalho. Perdendo o foco e ficando extremamente agitada, né, com todas as consequências, as questões que ela tem de sensações, de sentimentos, de pensamentos, e aquela ansiedade, aquilo tudo que é gerado nesse processo faz com que ela não consiga estudar da forma adequada, ela não vai processar, fazer um processamento natural, né, daquilo que está sendo passado, ela não consegue pegar a sequência dos conteúdos que estão sendo explicados ou passados pelos professores ou mesmo num material de estudo, ela não vai estar formando memória, porque ela precisa trazer, reter na memória para poder refletir sobre aquilo, pensar e estabelecer relações, né, sobre as teorias, sobre as informações, para transformar aquilo nos conceitos dela relacionados ao que ela está estudando. Então, nas questões acadêmicas, na questão do estudo, o transtorno de ansiedade traz estas consequências, que são consequências que também acabam gerando o quê? Baixa autoestima, insatisfação naquilo que está fazendo, faz com que as pessoas muitas vezes desistam dos estudos. Por quê? Porque ela não está tratando o que ela precisa tratar, que é o quê? Que é a ansiedade. Nós estamos falando de casos, existem os casos de pessoas que têm isso, que são tratadas e que elas conseguem lidar com mais facilidade nessas questões, mas existem aquelas que vivenciam e não conseguem lidar com isso. Pensando, né, na questão física, né, na questão corporal. O que a ansiedade pode trazer? O que o excesso de ansiedade faz? Mesmo que uma pessoa não tenha transtorno, a gente conversa muito, né, com os amigos ou com as amigas, às vezes, alguma questão. Algumas pessoas, quando ficam muito nervosas, elas comem demais. Outras pessoas não comem. Né? Então elas têm reações diferenciadas. Então, sempre lembrando que cada indivíduo, dentro do seu processo de ansiedade, né, seja ele natural, seja ele patológico, tem especificidades. Vai reagir e agir de uma forma diferente, porque são todos diferentes. Porque não existe, como chama assim, a questão das causas são multifatoriais. Existem muitos fatores que podem historicamente ter gerado esta ansiedade ou esta patologia a nível de ansiedade nas pessoas, em você, num amigo, em alguém que você conheça, em alguém que faça parte da tua vida. Então, nessas questões, o que é importante a gente tá lembrando e trazendo. Nessa questão física corporal, algumas pessoas, quando entram no transtorno alimentar, podem entrar num transtorno alimentar, muitas vezes elas comem excessivamente,
né? Ou elas deixam de comer, elas podem entrar também numa questão psíquica de, mesmo que estejam magras, achar que elas estão gordas, então daí elas evitam comer. Então por isso que é muito importante o que? Tudo aquilo que está no caminho do equilíbrio, a gente precisa estar observando em nós, você observando em você, observando nas pessoas da tua convivência, aquilo que está num padrão natural, que é natural que todas as pessoas, e aquilo que está num padrão exagerado. Meu Deus, olha, a pessoa tá sem comer o dia inteiro, ou meu Deus, ela come um pinguinho de nada e tá sempre ansiosa com medo de engordar, e muitas vezes nem tá. A pessoa não tá com sobrepeso, a pessoa não tá com peso acima, ou tá num peso natural, né? Aquele pezinho normal, né? Dentro da estrutura física também, a pessoa pode estar diferente, né? Então existe a questão realmente na questão da alimentar. Então, falando em desenvolvimento alimentar, né? Pode desenvolver a anorexia nervosa ou a bulimia nervosa. Não sei se é bem esse o termo, né? Eu não sou especialista, eu tô falando com base naquilo que eu pesquisei. O que pode acontecer muitas vezes também dentro dessa questão física, a disfunção erétil, onde os homens têm a dificuldade realmente de ter ereção, e também acontece de ter a ejaculação precoce, né? E isso por fatores que são fatores de sobrecarga mental, né? Sobrecarga cerebral, né? Porque a pessoa tá com excesso de pensamentos, excesso de ansiedade, a pessoa está no futuro, não consegue estar presente, e o fato de não estar presente faz com que ela não consiga ter prazer naquele momento ou estar integrado naquela relação, naquele momento. A mente da pessoa fica distraída, né? Então, com a mente distraída, ele não tem foco. E se não tem foco, isso acaba também dificultando. Existe também a perda da libido, ou a diminuição da libido, ou seja, do desejo sexual, em função da ansiedade. O excesso de ansiedade. Por quê? Porque justamente, como eu falei, da mesma forma, seja o homem, seja a mulher, o excesso de tensão psicológica, o extremo da negatividade, né? Então a pessoa não consegue estar presente e ela não consegue realmente curtir, se proporcionar o prazer físico, sexual. E isso acaba repercutindo também na questão de relacionamento conjugal, né? Porque é uma consequência e pode ser assim bastante significativo dependendo da pessoa, das pessoas e do momento de vida que elas estão passando. Dentro dos distúrbios corporais também existe a insônia. A insônia é um distúrbio de sono. Os distúrbios de sono, eles são causados por padrões anormais de sono. Eles podem trazer consequências físicas, emocionais e mentais. Então, a insônia, ela é caracterizada, né, se eu não falar tudo, mas pelo menos por algumas coisas, pelas pessoas que não conseguem dormir adequadamente, as pessoas que dormem, mas elas não acordam bem, as pessoas que dormem, mas acordam durante a noite e não conseguem retornar para o sono, as pessoas que dormem, mas elas não chegam no sono REM, né? Elas estão naquele aquele sono que não se aprofunda, né? Então existem os distúrbios de sono. Então isso tudo vai provocar inúmeras consequências, né, na vida da pessoa. Mas os fatores de ansiedade que estão diretamente relacionados à insônia são as tensões. A pessoa tensa, ficando presa aos pensamentos e eventos do passado. São as preocupações, quando as pessoas estão presas a eventos que ainda não aconteceram, coisas imaginárias que elas estão supondo que possam vir a acontecer, né? Então aí existe a pessoa fica naquela ruminação e não consegue adormecer. A mente não se desliga. Quando a pessoa também se sente sobrecarregada, então a pessoa está numa sobrecarga de trabalho, de situações, então ela está sobrecarregada, aquilo é uma coisa assim tão intensa que ela não consegue desligar. E aquele sentimento realmente de estar
super excitado, super ligado, né? A pessoa, ela tá assim a 1000 por hora e ela vai para a cama à noite, deita e não vem o sono e ela não dorme e ela não consegue dormir. E muitas vezes pode ser uma noite, outra noite, outras noites. E isso vai sendo aquele efeito cumulativo entre ansiedade provoca insônia, que a insônia ela faz com que a ansiedade seja mais intensa. Por quê? Porque vai estar trazendo outras consequências. A pessoa precisa do tempo do sono, precisa do sono REM, precisa adormecer e descansar. Então, quando acontece esse ciclo repetitivo de um alimentar o outro, da insônia alimentar a ansiedade, da ansiedade alimentar a insônia, esse ciclo precisa ser interrompido a partir do tratamento. É importante que você se observe, que você observe as pessoas com as quais você convive, para que você também, a partir desse conhecimento que eu compartilhei com você, você possa estar, talvez, ajudando essas pessoas a se encaminharem para um tratamento correto. Porque muitas vezes a preocupação, né, aquela preocupação natural que nós temos, que gera uma ansiedade por problemas, sejam problemas familiares, problemas no trabalho, problemas em relacionamentos pessoais, nos nossos grupos sociais, amigos, entre outras situações que as pessoas passam, que são situações desafiadoras. O que é importante observar? Quando nós sabemos que existe uma causa, que ela é uma causa pontual e que esta causa é passageira, que nós conseguimos lidar com aquilo e vamos estar buscando soluções. Se não conseguimos sozinhos, precisamos buscar ajuda. Você precisa pedir um conselho para um amigo, para um familiar. Você também pode estar pedindo um conselho para um terapeuta. Você pode estar buscando ajuda também com um terapeuta para que você possa ser orientado da forma correta, né? E se você realmente está nesse extremo de ansiedade, aquilo que eu falei no vídeo passado também, você precisa de uma ajuda especializada. E quando o transtorno de ansiedade já está instalado, ele é instalado, precisa de um tratamento psiquiátrico, tá? Precisa realmente de uma avaliação completa, precisa de um tratamento completo, precisa de um encaminhamento para que você possa recobrar a tua saúde. Nós sabemos que temos dentro de nós um curador interno. Você tem um curador interno. Só que muitas vezes nós não estamos num estado de consciência, de repente você pode não estar num estado de consciência ou por uma situação desafiadora que você está passando, de repente você não consiga sozinho transcender, passar por essa situação sem provocar mais estragos. Observe se você já está vivenciando esses conflitos familiares, conflitos no trabalho, conflitos no dia a dia, se você realmente está conseguindo ter autocontrole, se você não está se isolando socialmente, deixando de conviver com as pessoas, querendo não conviver, tendo dificuldade de vivenciar a tua história, de colocar os pés no chão e se sentir feliz com a tua vida, né? Então está sempre no futuro, está sempre insatisfeito, né? Sempre gerando realimentando essa ansiedade. Se ela estiver num nível que você acha que tem um controle, como é que você pode saber? Eu dou uma dica que é uma coisa que funciona comigo, pelo menos, né? Já tive momentos de extrema ansiedade, já tive momentos de depressão, já tive momentos difíceis, já tive momentos que tive que me tratar, busquei ajuda, consegui me recuperar. Hoje eu passo por momentos de ansiedade por questões que não só eu, mas muitas pessoas passam, que fazem parte do dia a dia. Como é que eu me recobro? Eu faço exercícios de respiração, eu faço exercícios de meditação, eu faço respirações profundas, né? Sejam de 10, 15, 20 minutos. Então tem uma prática que eu faço toda manhã, que é de 20 minutos. Eu busco uma forma de trazer o meu centro novamente, de voltar para o meu centro de equilíbrio. E esse centro de equilíbrio, ele está em você.
assim como está em mim. Como é que você pode voltar? Faça 10 minutos de respiração profunda. E se você perceber que a tua ansiedade não passa, ou, nossa, ela diminuiu, você ficou mais centrado, você consegue se olhar, puxa vida, olha o que eu falei para fulano, né? Não tô conseguindo me controlar. Isso você consegue, observe que a cada dia você faz 10 minutos, no outro dia mais 10 minutos, faz uma meditação, faz um exercício diferenciado, faz uma dança, né? E depois faz uma respiração. Eu tenho muitas práticas aqui no meu canal que você pode estar vivenciando. Essas práticas que movimentam o corpo, elas acalmam a nossa mente. Por quê? Porque nós temos o nosso corpo físico, mental, emocional, e nós precisamos distensionar o nosso corpo para acalmar a nossa mente muitas vezes. Nós não conseguimos ir só da mente para a mente. Por isso que a respiração funciona muito, por isso que a meditação funciona muito, por isso que as práticas ativas, onde o nosso corpo se movimenta, funciona muito. E eu convido você também para estar fazendo as práticas que eu tenho aqui no meu canal e te ajudando a diminuir a tua ansiedade e também para que isso possa ser um instrumento de tratamento complementar ao tratamento que você possa estar fazendo, que de repente você precise, ou para alguma pessoa que você conheça também, de repente que você sabe que é uma pessoa ansiosa, mas de repente ele também não está ainda com uma patologia, mas que tem muita ansiedade. As meditações, as respirações, as práticas de movimentos físicos, respiratórios, os relaxamentos, todos auxiliam para que possa diminuir a sua ansiedade. Um grande abraço para você. E se você acha que esse conteúdo fez sentido para a tua vida, deixa o seu like, isso vai ajudar com que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Compartilhe com alguém que você acha que esteja precisando. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, tá bom? Eu quero realmente que você esteja recebendo os conteúdos que eu estou publicando. E para que você possa receber, precisa ativar o sininho. Ativa o sininho, clica no sininho, para que você possa receber cada vez que eu publico um novo conteúdo. Fica com Deus e até o próximo encontro.